Olá, galerinha! Nessa aula de hoje, iremos corrigir o exercício do livro de vocês de Geografia. Questão número 1. Observe a ilustração abaixo e responda. Qual é o fenômeno representado nela? Explique-o. Então, perceba o seguinte. Esse fenômeno é o fenômeno de dobras ou dobramentos. Na videoaula sobre esse assunto, eu mostrei alguns tipos de dobras para vocês. Então, essas dobras ocorrem em rochas menos resistentes, dando origem aí a, por exemplo, cadeias de montanhas. Então, a ilustração representa uma dobra, fenômeno que ocorre quando rochas com maior plasticidade são submetidas a forças de agentes internos da Terra e se dobram. Sugiro você dar um pause no vídeo para conferir o exercício em seu caderno. Questão número 2. Observe o esquema a seguir e responda as questões propostas. Letra A. Como é medida a intensidade desse fenômeno? Então, o que nós podemos observar aqui é a ocorrência de um terremoto. Nós temos aqui as ondas sísmicas, o epicentro e o hipocentro. Como que é medida essa intensidade? Os terremotos são medidos por sismógrafos, que captam as vibrações na crosta terrestre. Então, esses sismógrafos medem a intensidade do terremoto. Letra B. Reflita com os colegas sobre essa questão. Por que os terremotos costumam causar mais danos em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos? Também nós já debatemos essa questão na nossa outra videoaula. O que nós falamos? Nós colocamos aqui o exemplo, novamente, do Japão e do Haiti. Um país pobre, que é o Haiti, um país em desenvolvimento pobre, e um país rico, desenvolvido, que é o Japão. Então, no caso, o Japão é um país que investe em tecnologia, investe em equipamentos para atender essa população, investe na reconstrução de áreas que são afetadas por esses terremotos, diferentemente do Haiti, que é um país pobre, localizado na América Central, que tem um mapinha desse país, e onde aconteceu o terremoto, em 2010, é um país pobre que não tem condições de investir nem em construções mais fortes, mais resistentes aos terremotos e muito menos na recuperação daquele país. Ok? Próxima questão. Questão número 3. Observe novamente o mapa Círculo de Fogo do Pacífico e responda ao que se pede. O que é o Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, tanto faz. Esse círculo é uma região localizada entre aqui o continente americano e a Ásia, junto com a Oceania, no Oceano Pacífico, onde ocorre intensa atividade sísmica e também vulcanismo. Por que isso ocorre? Porque essa região aqui nós temos a bordas de várias placas tectônicas, como a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa norte-americana, enfim. Então, essa região nós chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico. Letra B. Explique por que ocorre tanta atividade sísmica e vulcânica na costa oeste do continente americano. Então, nós temos aqui a costa oeste da América. Por que nós temos aqui tanta atividade sísmica, no caso terremotos, maremotos e vulcanismo? Porque é uma área de bordas de placas tectônicas. A placa de Cocos, a placa sul-americana, a placa de Nazca e a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Então, essa região aqui da costa oeste do continente americano faz parte da região do Círculo do Fogo do Pacífico. Lembrando que nós tivemos um terremoto de grande magnitude na Indonésia e, consequentemente, também um maremoto que provocou aí um tsunami. A Indonésia é um país que está localizado nesse Círculo do Fogo do Pacífico.
Ou seja, esse país tem intensa atividade vulcânica e sísmica, com terremotos, com maremotos e também com vulcões que são ativos. Então, a resposta aí para vocês da letra A e da letra B. Pause o vídeo se for necessário. Questão número 4. Nós temos aqui uma tabela e perguntou que tipos de dado a tabela apresenta, como os dados foram organizados. Bom, a tabela aqui, ela mostra o número de terremotos, a quantidade de terremotos no mundo por magnitude entre os anos de 2010 e 2016 e a medida na escala Richter desses terremotos, ok? E também aqui nessa coluna a média anual do período. Qual que é a média anual de cada período? De 2010 até 2016. Em cada magnitude, em cada faixa de magnitude. Letra B. De acordo com a tabela, os terremotos mais frequentes estão em qual faixa de magnitude? Os terremotos mais frequentes estão entre 6 e 6,9 na escala Richter. Certo? Perceba aqui que a quantidade de terremotos nessa faixa aqui da escala Richter, dessa magnitude, é muito maior se comparada às demais faixas aqui abaixo. Letra C. Em 2015, ocorreu apenas um terremoto de entre 8 e 9,9 de magnitude. Pesquise na internet onde ocorreu esse grande abalo sísmico e quais foram as suas consequências. Então, perguntou qual é o país e quais são as suas consequências para essa população desse país. Então, esse terremoto, se você pesquisou aí, você deve ter encontrado que ocorreu no Chile. O Chile é um país da América do Sul, que está localizado entre as bordas das placas de Nazca e Sul-Americana. Vamos ver a notícia dessa época? Nós voltamos a falar do terremoto que atingiu o Chile agora há pouco. O tremor chegou a 8,3 graus na escala Richter, o que é considerado fortíssimo. Você vê aí, o epicentro foi no mar, mais ou menos 130 quilômetros de Iquique. Vários tremores secundários sacudiram o país. Um deles chegou a 6,4 graus. O tremor também foi sentido na capital, Santiago, e até em São Paulo, nos prédios mais altos da Avenida Paulista. Um alerta de tsunami foi emitido no Chile, Peru e no estado americano do Havaí. Até agora, não há informações sobre vítimas ou danos. Em 2010, um terremoto de 8,8 graus atingiu o centro do Chile e matou mais de 800 pessoas. Então, percebam que esse país ele está localizado numa região de bordas de placas, que é o Chile. Mas esse terremoto que aconteceu no Chile foi sentido no Brasil, no caso aqui em São Paulo, principalmente nos prédios mais altos. Por quê? Quanto maior é esse andar do prédio, mais se sente a vibração desse terremoto. Então, os chilenos tiveram que evacuar, a evacuação de mais de 1 milhão de chilenos e a ocorrência de um tsunami. Próxima questão. Reflita com o colega sobre a questão a seguir. Depois, registrem suas conclusões. Então, alguns exercícios do livro falam para fazer em grupo, com o colega, mas como nós estamos vivendo a situação de quarentena, infelizmente você deve fazer aí ou com o seu familiar mais próximo, ou então até mesmo sozinho. Então, é possível afirmar que um vulcão pode entrar em erupção por causa da ocorrência de um terremoto em sua proximidade? Sim, eu trouxe para vocês aqui uma notícia que fala justamente disso. Nós temos uma notícia de 2018, de outubro de 2018, que um vulcão entra em erupção na Indonésia. Lembra que a Indonésia é um país que está localizado no Círculo do Fogo do Pacífico, dias após terremoto. Diz que o vulcão, esse vulcão aqui, está localizado na ilha de Celebes, na Indonésia, entrou em erupção na quarta-feira, dia 3. E fala que o vulcão está localizado na mesma ilha afetada na última sexta-feira, dia 28, por um terremoto. Ou seja, o terremoto provocou essa atividade vulcânica
na ilha de Celebes, na Indonésia. Então, o terremoto, na ocasião, tinha 7,5 na escala Richter, certo? Isso também provocou até mesmo a onda gigante, que é o tsunami, causando aí mais de 1.000 mortes, segundo os estudos, os últimos números, já dizendo, divulgados pelas autoridades locais. Uma erupção vulcânica, ok? Então, coloquei para vocês o gabarito, sim, porque o vulcão pode entrar em erupção devido ao choque entre placas tectônicas. O processo que leva ao vulcanismo e aos terremotos decorre de causas semelhantes, associadas à pressão exercida pelo manto no interior da Terra.